lendo e meditando a obra O Evangelho como me foi revelado, por Maria Valtorta. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Capítulo 77 do volume 1, em Hebrom, na casa de Zacarias. O encontro com Aglai. 13 de janeiro de 1945. A que horas chegaremos? Pergunta Jesus, que caminha no centro do grupo, precedido pelas ovelhas que vão pastando a erva da beira do caminho. Por volta da hora terceira. São cerca de 10 milhas, responde Elias. E depois iremos a Queriote? Pergunta Judas. Sim, iremos lá. E não era mais rápido se tivéssemos ido de Juta a Queriote? Não deve estar muito longe, não é verdade, pastor? 2 milhas a mais, pouco mais ou pouco menos. Assim vamos fazer mais de 20 milhas à toa. Judas, por que estás assim inquieto? Diz Jesus. Inquieto não, mestre, mas me tinhas prometido que irias à minha casa. E lá irei, mantenho sempre as minhas promessas. Mandei avisar a minha mãe. Além disso, tu disseste, com nosso espírito, podemos estar unidos aos mortos. Eu o disse, mas Judas, reflete. Tu por mim ainda não sofreste. Estes são 30 anos que sofrem e nunca traíram nem mesmo a lembrança de mim, nem mesmo a lembrança. Não sabiam se eu estava vivo ou morto, contudo permaneceram fiéis. Lembram-se de mim quando recém-nascido, quando menino que só sabia chorar e querer leite. No entanto, sempre me veneraram como Deus. Por minha causa, eles foram ofendidos, amaldiçoados, perseguidos como um opróbrio da Judéia. Contudo, a cada ofensa recebida, a sua fé não vacilava, não se extinguia, mas lançava raízes ainda mais profundas, tornando-se cada vez mais vigorosa. A propósito, há alguns dias que eu estou com uma pergunta me queimando os lábios. Esses são amigos teus e de Deus, não é verdade? Os anjos os abençoaram com a paz do céu, não foi? Eles permaneceram justos contra toda a tentação, não é mesmo? Explica-me então, por que é que foram infelizes? E Ana foi morta por ter querido bem a ti. Tu deduzes por isso que o meu amor e que amar a mim traz infortúnio. Não, mas é assim. Lamento ver-te tão fechado para a luz e tão preocupado com o que é humano. Não, deixe estar, João, e também tu, Simão. Prefiro que ele fale. Eu não censuro nunca, só quero abertura de almas para poder introduzir nelas a luz. Vem cá, Judas, escuta. Tu partes de um juízo comum. Há muitos viventes e há muitos que viverão. Eu disse juízo, deveria dizer erro, mas posto que o fazes sem malícia, por ignorância do que é a verdade, não é um erro, mas somente um juízo imperfeito. Como o pode ser
aquele de um menino. E vós sois meninos, pobres homens, e eu estou aqui, mestre, para fazer de vós adultos, capazes de discernir o verdadeiro do falso, o bom do mal, o velho do que é bom, o melhor do que é bom. Portanto, escutai. O que é a vida? É um tempo de espera. Eu diria, é o limbo do limbo, que Deus Pai vos dá para provar se vossa natureza é de filhos bons ou de bastardos, e para destinar-vos, conforme as vossas obras, a um futuro que não terá mais esperas nem provas. Agora, dizei-me vós, seria justo que alguém que teve o bem extraordinário de poder servir a Deus de uma maneira especial, possua também por toda esta vida um bem contínuo? Não vos parece que já recebeu muito e que por isso pode dizer-se feliz, mesmo se nas coisas humanas não é feliz? Não seria injusto que aquele que já tem a luz da divina manifestação, na coroação e o sorriso da consciência que o aprova, tenha também honras e bens terrenos? E não seria até imprudente? Mestre, eu digo que seria até profanador, porque colocar alegrias humanas onde tu estás? Quando alguém tem a ti, e este te tem tido, eles, os únicos ricos em Israel, por terem tido a ti há 30 anos, não devem ter nenhuma outra coisa. Não se coloca coisas humanas no propiciatório. E o vaso consagrado só serve para os usos sagrados. Estes são consagrados desde o dia em que viram o teu sorriso. E nada, não, nada que não sejas tu, deve entrar nos corações que têm a ti. Fosse eu como eles, diz Simão. Porém tu, bem que te apressaste em tomar posse dos teus bens, depois de teres visto o Mestre e teres sido curado, responde ironicamente Judas. É verdade, eu disse e fiz isso. Mas sabe por quê? Como é que podes julgar se não sabes tudo? O meu agente recebeu ordens claras. Agora que Simão, o Zelote, está curado e os seus inimigos não podem mais prejudicá-lo, segregando-o, nem perseguindo-o, porque ele agora é somente de Cristo e não de nenhuma seita. Ele tem Jesus e basta. Pode dispor de seus haveres que um homem fiel e honesto lhe conservou. E eu, dono deles ainda por uma hora, dei ordens que fossem reformados para receber mais dinheiro na venda e poder dizer: não, isto eu não digo. Os anjos o dizem por ti, Simão, e o escrevem no livro eterno, diz Jesus. Simão olha para Jesus e os dois olhares se encontram, um admirado, o outro abençoante. Como sempre, eu não tenho razão. Não, Judas, tu tens o senso prático, tu mesmo o dizes. Oh, mas com Jesus, também Simão Pedro estava apegado ao senso prático, e agora ao invés. Tu também, Judas, te tornarás como ele. Faz pouco tempo que estás com o Mestre, nós há mais tempo e já melhoramos, diz João, sempre afável e conciliador. Ele não me quis, de outra forma eu já estaria sendo seu desde a Páscoa. Judas está mesmo nervoso hoje. Jesus corta o assunto dizendo a Levi: Tu já estiveste na Galileia? Sim, Senhor. Tu irás comigo para conduzir-me a Jonas. Tu o conheces? Sim, na Páscoa sempre nós nos víamos. Eu ia à casa dele. José inclina a cabeça, mortificado. Jesus vê. Juntos não podes
não podeis ir. O Elias ficaria sozinho com as ovelhas, mas tu irás comigo até o passo de Jericó, onde nos separaremos por algum tempo. Depois te direi o que terás que fazer. E para nós, nada mais? Vós também, Judas, vós também. Já se vêem as casas de João, que vai alguns passos na frente dos outros. Hebrom abrange 2 rios com seu dorso. Estavas vendo, mestre? Aquele casarão lá ao longe, entre todo aquele verde, um pouco mais alto que os outros, é a casa de Zacarias. Vamos apressar o passo. Percorrem rapidamente os últimos metros da estrada. Entram na cidade. Os pequenos cascos das ovelhas parecem castanholas sobre as pedras irregulares da rua. Neste ponto, calçada de maneira bem rudimentar. Chegam à casa. As pessoas olham aquele grupo de homens de diferentes aspectos, na idade e na veste, entre o branco das ovelhas. Oh, como está mudada! Aqui era a cancela, diz Elias. Agora, ao invés da cancela, há um portão de ferro que impede a vista, e como o muro é mais alto do que um homem, nada se vê. Talvez seja aberto na parte de trás. Vamos! Dão a volta em um grande quadrilátero, ou melhor, um grande retângulo, mas o muro é igual em todos os lados. Este muro foi feito há pouco tempo, diz João, observando-o. Ele está sem avarias e no chão ainda há pedras calcárias. Não vejo nem mesmo o sepulcro. Ele era perto do bosque. Agora o bosque ficou do lado de fora do muro e parece que é de todos. Aqui todos vêm tirar a lenha. Elias está perplexo. Um homem, um lenhador, já velhinho, de baixa estatura, mas robusto, que observa o grupo, para de serrar um tronco abatido e se aproxima do grupo. A quem procurais? Queríamos entrar na casa para rezarmos no sepulcro de Zacarias. Não há mais sepulcro. Não estáis sabendo disso? Quem sois? Eu sou um amigo do pastor Samuel. Ele... Não é preciso, Elias, diz Jesus. Elias se cala. Ah, o Samuel. Sim, mas desde que João, filho de Zacarias, foi levado para a prisão, a casa não é mais sua. E é uma pena, porque ele fazia com que todo o ganho dos seus haveres fosse dado aos pobres de Hebrom. Certa manhã veio um homem da corte de Herodes, expulsou Joel, lacrou as entradas, depois voltou com uns operários e começou a levantar o muro. Naquele canto lá é que estava o sepulcro. Ele não o quis, e uma manhã o encontramos todo destruído e meio espalhado pelo chão. Os pobres ossos misturados. Nós os recolhemos como foi possível. Agora estão numa única arca. E na casa do sacerdote Zacarias, aquele cujo tem as suas amantes. Agora ele está com uma atriz de Roma. Por isso levantou o muro. Não quer que se veja. A casa do sacerdote, um lugar, um lupanar. A casa do milagre e do precursor, porque certamente ele o é, mesmo não sendo ele o Messias. E quantos aborrecimentos tivemos por causa do Batista, mas ele é o nosso grande, verdadeiramente grande. Desde o seu nascimento houve milagre. Isabel, velha como um cardo seco, tornou-se fértil, como as macieiras no mês de Adar. Primeiro milagre. Depois veio uma prima dela, que era uma santa, para servi-la e para soltar a língua do sacerdote. Ela se chamava Maria. Lembro-me dela, ainda que não a visse, a não ser raramente. Como foi, eu não sei. Conta-se que, para fazer Isabel feliz, ela teria deixado Zacarias
pousar a boca muda sobre seu ventre cheio, ou que ela teria introduzido os seus dedos na boca dele. Não sei bem. O certo é que depois de 9 meses de silêncio, Zacarias falou, louvando a Deus e dizendo que o Messias já estava na terra. Não deu mais explicações, mas minha mulher garante. Ela estava presente naquele dia. E Zacarias disse, louvando ao Senhor, que o seu filho iria à frente, à sua frente. Agora eu digo, não é como as pessoas creem. João é o Messias que vai adiante do Senhor, como Abraão, de Deus. Eis, não tenho razão? Tens razão, quanto ao que diz respeito ao espírito do Batista, que sempre procede adiante de Deus. Mas não tens razão quanto ao que diz respeito ao Messias. Então aquela que dizia mãe do Filho de Deus, e quem disse isto foi Samuel. Não é verdade que o era? Não nasceu ainda? Sim, ela o era. O Messias nasceu, procedido por aquele que no deserto levantou sua voz, como disse o profeta. És tu o primeiro que afirma isso. João, na última vez que Joel lhe levou uma pele de ovelha, como fazia cada ano ao chegar o inverno, ao ser interrogado a respeito do Messias, não disse, ele já está aí. Quando o disser, homem, eu fui discípulo de João e o ouvi dizer, eis o Cordeiro de Deus, indicando de João. Não, o Cordeiro é ele, verdadeiro Cordeiro que cresceu por si mesmo, quase sem necessidade de pai e mãe. Assim que se tornou filho da lei, isolou-se nas cavernas dos montes que olham para o deserto, e ali cresceu, falando com Deus. Isabel e Zacarias morreram e ele não veio. Para ele, pai e mãe era Deus. Não há santo maior do que ele. Perguntai a toda a cidade de Hebrom. Samuel dizia, mas os belemitas devem ter tido razão. O santo de Deus é João. Se alguém te dissesse, o Messias sou eu, que dirias tu? Pergunta Jesus. Eu o chamaria de blasfemador e o afugentaria a pedradas. E se ele fizesse um milagre para provar que o era? Eu diria que ele era um endemoniado. O Messias virá quando João se revelar na sua verdadeira identidade. O próprio ódio de Herodes é a prova. Ele, o astuto, só sabe que João é o Messias. Mas João não nasceu em Belém. Quando ele for solto, depois de ter anunciado por si mesmo o seu próximo advento, manifestar-se-á em Belém. Também Belém o espera, enquanto, vai falar aos belemitas de algum outro Messias, se tens coragem, e verás. Tendes uma sinagoga? Sim, basta ir direto daqui a 200 passos por esta rua. Não há erro. Fica perto da arca dos despojos violados. Adeus, e que o Senhor te ilumine. Eles se vão, voltam à parte da frente. No portão está uma mulher, jovem e descaradamente vestida. É muito bonita. Senhor, queres entrar na casa? Entra. Jesus a fita, severo como um juiz, e não fala nada. Quem fala é Judas, neste ponto apoiado por todos. Volta para dentro, despudorada. Não nos profanes com o teu hálito, cadela faminta. A mulher enrubesce vivamente e inclina a cabeça. Confusa, procura desaparecer dali, escarnecida pelos moleques e pelos passantes. Quem será tão puro para dizer, eu nunca desejei a maçã oferecida por Eva? Diz Jesus severo e acrescenta, indicai-me um e saudá-lo-ei santo. Nenhum? E então, se não por aversão, mas por fraqueza, vos sentis incapazes de aproximar-vos dela, retirai-vos.
Eu não obrigo os fracos a entrarem em luta desigual. Mulher, eu queria entrar. Esta casa foi de um parente meu. Para mim, ela é querida. Entra, Senhor, se não tens nojo de mim. Deixa a porta aberta, para que o mundo possa ver, e não fique murmurando. Jesus passa sério, solene. A mulher se inclina subjugada e não ousa mover-se. Mas as chalaças das multidões a ferem fundo. Ela foge correndo até o fundo do jardim, enquanto Jesus vai até o pé da escada. Olha de soslaio as portas entreabertas, mas não entra. Depois vai ao lugar onde era o sepulcro e onde agora é uma espécie de pequeno templo pagão. Os ossos dos justos, ainda que estejam secos e dispersos, destilam um bálsamo purificador e espalham sementes de vida eterna. Paz aos mortos que viveram no bem. Paz aos puros que dormem no Senhor. Paz aos que sofreram, mas não quiseram conhecer os vícios. Paz aos verdadeiros grandes do mundo e do céu. Paz. A mulher costeando uma sebe que a protege dos olhares, alcança Jesus. Senhor, mulher, qual é o teu nome, Senhor? Jesus. Nunca ouvi este nome. Eu sou romana, atriz e bailarina. Em nada mais eu sou perita, a não ser em lascivas. Que quer dizer o teu nome? O meu é Aglai. E o que quer dizer vício? O que quer dizer vício? O meu quer dizer Salvador. Como é que salvas? E a quem? A quem tem vontade de salvação. Eu salvo, ensinando os homens a ser puros, a querer a dor, mas com honras, e o bem a todo custo. Jesus lhe fala sem aspereza, mas tampouco sem virar-se para a mulher. Eu estou perdida. Eu sou aquele que procura os perdidos. Eu estou morta. Eu sou aquele que dá vida. Eu sou sujeira e mentira. Eu sou a pureza e a verdade. Tu és também a bondade. Tu não me olhas, não me tocas e não me pisas. Tens piedade de mim. Tem tu primeiro piedade de ti, da tua alma. O que é a alma? É o que do homem o faz um Deus e não um animal. O vício, o pecado, a mata, e com a alma morta o homem vira um animal repelente. Podereis ver-te ainda? Quem me procura, me encontra. Onde moras? Onde os corações precisam de médico e de remédio para se tornarem honestos. Então eu não te verei mais. Eu vivo num meio onde não se quer saber de médico, nem de remédio, nem de honestidade. Nada impede que vás ao lugar em que eu estiver. O meu nome será gritado pelas ruas e chamará-te adeus. Adeus, Senhor, deixa que eu te chame Jesus. Oh, não por familiaridade, mas para que entre em mim um pouco de salvação. Eu sou Aglai, lembra-te de mim. Sim, adeus. A mulher fica lá no fundo do jardim. Jesus sai muito sério. Olha para todos. Vê perplexidade nos discípulos e zombaria nas pessoas de Hebrom. Um criado fecha o portão. Jesus vai reto pela rua. Bate à porta da sinagoga. Aparece um velhinho hostil. Não dá a Jesus nem tempo de falar. A sinagoga está interditada, neste lugar santo, para aqueles que negociam com as meretrizes. Fora! Jesus se volta sem falar e continua a caminhar pela rua. Seus discípulos vão atrás, até saírem de Hebrom. Então começam a falar. Mas foste tu que o quiseste, mestre.
diz Judas. Uma meretriz. Judas, na verdade te digo que ela vai te superar. E agora, tu que me queres censurar, que é que me dizes a respeito dos judeus? Nos lugares mais santos da Judéia, fomos escarnecidos e expulsos. Mas é assim mesmo. Virá o tempo em que Samaria e os gentios adorarão o verdadeiro Deus, e o povo do Senhor estará sujo de sangue e de um delito em comparação do qual aquele das meretrizes que vendem sua carne e sua alma será pouca coisa. Não pude rezar sobre os ossos de meus primos e do justo Samuel, mas não importa. Repousai, ossos santos, jubilai, ó espíritos que neles habitáveis. A primeira ressurreição está próxima. Depois virá o dia em que sereis mostrados aos anjos, como sendo os dos servos do Senhor. Jesus se cala e tudo termina. E assim esse capítulo não é muito longo e traz essa passagem onde Jesus vai até Hebron com os discípulos e os pastores para rezar sobre o túmulo de Zacarias, de Isabel, do pastor que estava também enterrado lá, mas tudo estava mudado. No lugar onde era a casa de Zacarias, praticamente virou um prostíbulo. Jesus até consegue entrar. E é interessante que o Judas ali repele a mulher, a meretriz, e os outros até aprovam o que ele fala. Mas Jesus fala algo muito interessante, que é importante a gente retomar aqui. Olha só o que ele diz. Quem será tão puro para dizer, eu nunca desejei a maçã oferecida por Eva? E aí ele ainda acrescenta, indicai-me um e saudá-lo-ei, santo. Nenhum? E então, se não por aversão, mas por fraqueza, vos sentis incapazes de aproximar-vos dela, retirai-vos. Eu não obrigo os fracos a entrarem em luta desigual. Então, olha só. Se não por aversão, mas por fraqueza, vos sentis incapazes de aproximar-vos dela, retirai-vos. Então, olha só. Por fraqueza, mas não por aversão, porque é um ser humano, é uma alma. Mas se a pessoa sente fraca, ele fala, então, beleza, tranquilo. Eu não obrigo os fracos a entrarem em luta desigual. Se a pessoa reconhece que pode cair em pecado por causa da fraqueza, mas não por causa da aversão. E não por causa de achar que a outra pessoa é menos, que a outra pessoa não merece, que a outra pessoa é pior do que um animal. Mesmo que ela esteja numa situação degradante, mas ali Jesus olha para a alma da pessoa. Ele entra, né? Ele entra ali sério, solene. A mulher só nessas fica inclinada, subjugada e não ousa se mover por causa desse império de Jesus, dessa realeza dele. E aí depois ela pergunta o nome, qual é o teu nome, Senhor? E ele responde, Jesus. Ela fala, eu nunca vi este nome. E ela se descreve, eu sou romana, atriz e bailarina. Em nada mais eu sou perita. Quer dizer, ela era perita nas coisas, né? Ser bailarina, atriz, estar ali numa condição de prostituição, a não ser em lascívias. Ela era perita em lascívias, que quer dizer, ela perguntou, o que quer dizer o seu nome? E ela se apresenta, o nome dela é Aglai. A gente ainda vai ver essa personagem. E ele responde para ela, o meu quer dizer Salvador. Jesus, Deus salva. E ela pergunta, quem é que salvas? E aí ele responde, a quem tem vontade de salvação. Eu salvo ensinando os homens a ser puros, a querer a dor, mas com honra, e o bem a todo custo. É dessa forma que o Senhor salva. Mas ele fala com ela sem aspereza, mas também não está olhando para ela.
Aí ela vai dizendo: eu estou perdida. E aí ele responde: eu sou aquele que procura os perdidos. Aí ela diz: eu estou morta. E ele responde: eu sou aquele que dá vida. Aí ela diz: eu sou sujeira e mentira. E ele diz: eu sou a pureza e a verdade. Tu és também a bondade. Tu que não me olhas, não me tocas e não me pisas. Tem piedade de mim. Aí ele fala para ela: tem tu primeiro piedade de ti, da tua alma. Aí ela pergunta: o que é a alma? Olha só, nem isso ela sabe. É o que do homem o faz um Deus e não um animal. O vício, o pecado a mata, ou seja, mata a alma. E com a alma morta, o homem vira um animal repelente. Olha que coisa grave. A alma é aquilo que faz do homem um Deus, porque a alma é espiritual. A alma foi uma porção divina que Deus colocou no homem. Mas quando o homem, pelo pecado e pelo vício, mata essa alma, o homem volta a ser pior do que um animal repelente, ou seja, um monstro, alguém que dá horror ao olhar. Se nós tivéssemos visão espiritual para ver o estado da alma em pecado, como Santa Teresa d'Ávila teve a experiência de ver, ficaríamos horrorizados. E Jesus vê, ele vê as almas. Ele olha para uma pessoa e vê a alma dela, se ela está pura ou se ela está nesse estado deplorável, repelente. E ela quer ver Jesus de novo. E aí ele diz: quem me procura me encontra. E ela pergunta: onde moras? E ele vai dizer: onde os corações precisam de médico e de remédio para se tornarem honestos. Jesus é maravilhoso. Jesus tem palavras. Ele é a palavra, na verdade. E as palavras dele são como uma faca de dois gumes que vai cortando conforme ele vai falando, porque Jesus é a palavra, é o verbo de Deus. E quando ele está se manifestando, quando ele está falando, ele está ali sendo aquilo que ele é. E essas palavras vão penetrando. É uma pena que só não penetrou no coração de Judas, meu Deus. Claro, no coração de muita gente na época. E nos dias de hoje ainda muitos e muitos e muitos escutam a palavra e continuam endurecidos, continuam irremovíveis das suas visões, das suas ideias, do seu racionalismo, do seu fechamento mesmo, fica fechado e não se abre para que essa palavra entre como um remédio, como um médico ali para curar, como um remédio para trazer a saúde de novo à alma. Jesus é Deus que salva. Que maravilhoso, Senhor, poder, através dessas visões da Valtorta, conhecer um pouquinho mais do Senhor, conhecer mais um pouquinho da sua personalidade, do Senhor que foi um homem, uma figura pública, um ser que viveu neste mundo, um ser histórico, mas mais do que isso, era Deus encarnado num corpo humano, numa alma humana, e que salvou a muitos e ainda salvará muitos, mas muitos não verão a salvação por causa do fechamento, por causa desse pecado contra o Espírito Santo, que é o fechamento mesmo, o fechamento do coração. Fecha os olhos, a mente e o coração para não escutar Deus, para não ouvir a palavra, para não ser salvo. E assim, vou ficar só nesse capítulo e depois eu retomo no capítulo seguinte, que já será o último. Oh, glória a Deus, esse é o penúltimo. A próxima leitura será do último capítulo desse primeiro volume. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e sua Mãe Maria Santíssima, para sempre sejam louvados. Estivemos e permaneceremos unidos no nome desse Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Jesus, eu confio em vós.